Graça e paz, é uma alegria estar com você mais uma semana. Tenho certeza que o Legacy Logos tem edificado seu coração, você tem aprendido muito com o estudo da palavra, assim como eu e todos nós, professores aqui desta casa. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo. Eu estou um pouquinho rouco, então aguenta firme aí. Nós vamos estudar o nosso livro Isaías, capítulo 27. Então, se você puder, abra sua Bíblia comigo, Isaías, capítulo 27. Esse é o término de alguns capítulos, ou de um bloco de capítulo que é chamado o Apocalipse de Isaías. Por que esse nome? Esse nome é dado a esse bloco de capítulos exatamente porque faz menção, evidentemente, a um período histórico que aconteceu naquela época, mas também faz menção a eventos apocalípticos, eventos que ainda acontecerão, eventos históricos que acontecerão no fim dos tempos. Então, nós encerraremos hoje esse bloco no capítulo 27, então ele é muito importante, desde o capítulo 24 até o capítulo 27. Então, se você puder, acompanha comigo. É um capítulo extenso, nós falaremos sobre 4 pontos dele, do verso 1 até o verso 13. Mas antes vamos orar, pedindo ao Senhor que nos dê sabedoria. Senhor, obrigado pela sua palavra, Senhor. Ela que nos dá entendimento, ela que nos dá lucidez e ela que nos dá, Pai, compreensão. Nós pedimos que o Senhor fale, Pai, através da sua palavra, nos dando, Senhor, discernimento daquilo que o Senhor deseja falar aos nossos corações. No nome do Senhor Jesus Cristo é que nós oramos. Amém. Meus irmãos, o texto bíblico vem falando assim: naquele dia, o Senhor castigará com a sua dura espada grande e forte o dragão, a serpente veloz, o dragão, serpente sinuosa, o matará o monstro que está no mar. Naquele dia dirá o Senhor: cantai a vinha deliciosa, eu, o Senhor, o vigio, e a cada momento a regarei, para que ninguém lhe faça dano. De noite e de dia eu cuidarei dela. Não há indignação em mim. Quem me dera espinheiros e abrolhos diante de mim? Em guerra eu iria contra eles e juntamente os queimaria. Ou que homens se apoderem da minha força e faz paz comigo. Sim, que faz paz comigo. Dias virão em que Jacó lançará raízes, florescerá, brotará Israel e encherão os frutos o mundo. Porventura feriu o Senhor a Israel como aqueles que feriram? Ou o matou assim como aqueles que o mataram? Com chô e exílio trataste, com forte sopro o expulsaste. No dia do vento oriente. Portanto, com isso será expiada a culpa de Jacó, e este é todo o fruto do perdão do seu pecado, quando o Senhor fizer a todas as pedras do altar, como pedra de cal feitas em pedaços. Não ficará em pé os postes ídolos e os altares de incenso, porque a cidade fortificada está solitária, habitação desamparada e abandonada como um deserto. Ali pastam os bezerros, deitam e devoram os seus ramos. Quando os seus ramos secam, são quebrados. Então vêm mulheres e lhe deitam fogo, porque este povo não é povo de entendimento. Por isso aquele que o fez não se compadecerá dele, e aquele que formou não lhe perdoará. Naquele dia em que o Senhor debulhará e seu cereal desde o Eufrates até o ribeiro do Egito. E vós, ó filhos de Israel, sereis colhidos um a um. Naquele dia se tocará uma grande trombeta, e os que andam perdidos pela terra da Síria e os que forem desterrados para a terra do Egito tornarão a vir e adorarão ao Senhor no Monte Santo, em Jerusalém. Meus irmãos, vejam bem, esse texto, como eu disse, ele é apocalíptico. Existem elementos desse texto que ainda não se cumpriu. O Senhor fala de algo escatológico naquele dia.
uma destruição total, o exercício do juízo de forma plena, o exercício do juízo contra toda maldade, o exercício do juízo contra toda impiedade, o exercício do juízo sobre todo o pecado, sobre todas as pessoas que planejam mal, sobre todas as pessoas que rebelaram contra a sua autoridade. Isso, evidentemente, ainda não se cumpriu. Quando nós olhamos o livro de Apocalipse, especialmente no capítulo 20 e capítulo 21, a literatura apocalíptica, muitas vezes, e isso é um problema, para aqueles que são dispensacionalistas, entendem que isso vai acontecer num período milenar aqui nessa terra. Entretanto, a literatura apocalíptica nos mostra que isso vai acontecer efetivamente naquele momento em que nós conhecemos como novo céu e nova terra. Evidentemente, essa profecia ela se cumprirá. Por quê? Porque o Senhor mesmo falou, o Senhor mesmo determinou. E por isso nós podemos descansar. Há algo aqui que nós podemos ter a certeza e a convicção de que o Senhor exercerá a sua justiça. Se nós hoje andamos e vemos homens maus, homens que planejam mal, homens que executam os seus juízos, executam as suas práticas, executam os seus labores de maneira a perverter os caminhos do Senhor, a corromper as leis do Senhor, a fazer com que os homens se desviem dos caminhos do Senhor, a fazer com que os homens se distanciem da palavra do Senhor, a gente pode ter certeza que um dia, assim como o texto bíblico nos demonstra, o Senhor, naquele dia, como o verso 1 fala, o Senhor castigará com espada. Aqui ele fala sobre a autoridade dele. Se você olhar, essa figura é usada no livro de Apocalipse. A palavra, a língua dele era como espada que sai. É sobre essa autoridade que ele demonstra, que ele exercerá o seu juízo. Então, o primeiro ponto, Deus julgará o mal e vencerá o inimigo. Nós sabemos que na cruz o Senhor já venceu a morte. Nós sabemos que na cruz ele venceu o pecado. Nós sabemos que na cruz ele nos deu o livre acesso ao Pai. É o que fala Romanos capítulo 5, pelos benefícios da justificação, hoje nós já temos acesso aos santos dos santos. Pelos benefícios de uma vida justificada, nós já temos acesso hoje ao trono da graça de Deus. E se hoje você sofre por causa da impiedade, se hoje você sofre porque você vê homens maus, homens que planejam impiedade, homens que fazem o que é iníquo, prosperar, como o Salmo 37 e 73 fala. E você fica no seu coração, por que homens maus prosperam? Pode ter certeza que há um Deus no céu que vê. E ele dá um exemplo aqui, em algumas traduções ele fala sobre Leviatã, em outras ele fala sobre dragão, em outras ele fala sobre serpente. O certo é que ele exercerá o seu juízo. Nós sabemos que essas figuras são figuras relacionadas ao inimigo das nossas almas. São figuras relacionadas ao iníquo. São figuras relacionadas ao príncipe desse mundo que veio para enganar, para cegar, para obscurecer. São figuras relacionadas ao príncipe desse mundo que está enganando nações, pessoas, trazendo corrupção aos corações. E o Senhor exercerá o seu santo juízo contra essas pessoas. E exatamente contra o Leviatã, como ele fala aqui no texto bíblico. Na minha tradução fala serpente, fala dragão. Nós sabemos que lá no Gênesis capítulo 2, capítulo 3, fala sobre serpente, lá em Apocalipse vai falar sobre dragão. Então nós entendemos, evidentemente, que é o Satanás. O ponto é que se eu e você temos sede de justiça, se eu e você ansiamos para que o Senhor venha e exerça a sua justiça, nós podemos descansar,
porque esse texto, como um texto apocalíptico, esse texto como uma das promessas do Senhor, esse texto como uma direção que vem da parte de Deus, ele nos traz o descanso de que os poderosos desse mundo, aqueles que subjugam, aqueles que exercem a sua autoridade, mas exercem de forma distinta da autoridade que mesmo o Senhor permitiu que fosse debaixo da lei do Senhor, autoridade essa que eles exercem a fim de subjugar o oprimido, a fim de perverter a lei do Senhor, a fim de se enriquecer, esquecendo os pobres, as viúvas, esquecendo o povo de Deus, esquecendo aquilo que ele pode fazer para o próximo. Nós sabemos que o Senhor exercerá juízo contra essas pessoas. Mas, algo que esse texto fala, e esse texto, o capítulo 27, é o limiar, é o término dessa sequência, desse bloco, é que o Senhor, ele visita o seu povo. Tanto é que o tema desse sermão é o Senhor visitando o seu povo. Mas para visitar o seu povo, o Senhor disciplinou o seu povo. O seu povo não está aquém da justiça e do juízo do Senhor. Ele purifica o seu povo. Seu povo aqui é chamado de vinha. A vinha do Senhor, ela passa também pelo lagar do Senhor. O Senhor também espreme, o Senhor também muitas vezes usa de situações as quais nós passamos dores, aflições, agruras, situações difíceis, angústias, dores. Para quê? Para sermos purificados. Eu falei aqui sobre Romanos capítulo 5 e ali fala sobre algumas figuras. Lá fala que nós nos gloriamos nas próprias tribulações. Se você parar para pensar, isso poderia nos dar a conotação de que nós somos masoquistas. Mas não, o texto ali fala que nós nos gloriamos nas tribulações, ou seja, nós nos gloriamos naqueles momentos difíceis, porque isso gera perseverança, e gerando perseverança nos gera quê? Experiência com o Senhor. Ter experiência com o Senhor é válido, é saudável, porque gera maturidade, gera um caráter aprovado, gera solidez na fé. Então não é qualquer adversidade que nos vai tirar essa convicção de que nós temos um Senhor que governa a nossa vida. Nós temos um Senhor que é o timoneiro da nossa vida. Nós não vivemos ao léu, nós não estamos entregues à própria sorte. Pelo contrário, nós fomos comprados. Nós fomos comprados por um alto e precioso sangue. O texto bíblico nos dá essa certeza e essa garantia. Não somente comprados, mas nós fomos lavados, remidos. Então a gente vê que o Senhor, aqui nesse texto, ele usa de grande parte, do verso 2 até o verso 11, ele usa para falar do seu povo. Se ele usa de um texto pequeno para falar do exercício do seu juízo contra o povo mau, que é o verso 1, que ele exercerá esse juízo, ele usa o verso 2 até o verso 11 exatamente para falar que ele purificará o seu povo. E nós devemos nos gloriar nisso, porque nós somos falhos, nós somos pecadores, nós somos muitas vezes errantes e tropeçamos, nós temos os pés trôpegos. Quantas vezes nós nos pegamos caindo nos mesmos pecados? Quantas vezes nós nos pegamos fazendo as mesmas práticas? Quantas vezes nos pegamos cometendo as mesmas falhas? Nós precisamos ser disciplinados constantemente. Nós precisamos passar pelo cadinho do Senhor para que apenas o ouro puro fique e toda a escória saia. Nós precisamos que o Senhor faça isso conosco, dia após dia, semana após semana, para sermos santificados. E deixa eu te explicar algo. Nós já somos salvos quando nós cremos em Cristo. Isso é a justificação. Processo de salvação, nós cremos no Senhor, nós recebemos automaticamente a sentença declaratória do Senhor. Sobre mim e sobre você, nenhuma condenação há
mas para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas dia após dia, agora é o processo que o Senhor vai fazendo conosco, nós vamos sendo santificados pelo Senhor. E isso é um processo que o Espírito Santo vai trabalhando no nosso coração, tirando aquelas escórias, tirando aqueles pecados, tirando aquelas situações que ainda precisam ser removidas da nossa vida. Nós somos pecadores e precisamos da atuação do Espírito Santo. Quantas vezes nós nos pegamos, seja em pecados que já tínhamos vencido, ou seja, ainda situações que nós não tínhamos parado para pensar. Mas Deus, verso 12 e verso 13, eu queria falar com os irmãos. E isso deve trazer alegria ao seu coração, porque essa promessa é uma promessa que é dada por toda a Bíblia. Ela é enfatizada no Novo Testamento com mais clareza, mas ela é enfatizada aqui no texto do capítulo 27, verso 12 e verso 13. Ele restaurará o seu povo e reunirá o seu povo. Verso 12 e verso 13, leia comigo. Naquele dia, o Senhor fala que há ovelhas, ainda espalhadas em outro aprisco, que não era aquele que ele estava. Por isso nós devemos pregar, por isso nós devemos anunciar a mensagem do Evangelho, por isso nós não podemos nos calar. Nós sabemos que o Senhor tem ovelhas, nós sabemos ainda que há um aprisco do Senhor que não foi alcançado. Nós sabemos que o Senhor ainda tem muito povo em várias terras. Por isso nós temos que anunciar essa mensagem, porque nós temos o antídoto, não para o câncer, não para a AIDS, nós temos o antídoto para a pessoa que está a passos largos para o inferno. Esse antídoto tira essa pessoa dessa condição de filho da iniquidade, de filho das trevas, e põe como filho no reino do Filho do seu amor. Transforma esse status de inimizade para um status agora de reconciliado, de paz com Deus. Por isso nós precisamos pregar, não podemos nos calar. Exatamente isso, porque na sua segunda e gloriosa vinda, Ele reunirá todos esses seus filhos, conforme fala em Tessalonicenses. Aqui ele fala, naquele dia em que o Senhor debulhará o seu cereal desde o Eufrates até o ribeiro do Egito. E vós, ó filho de Israel, sereis colhido um a um. Não há distinção, meus irmãos. Você não é uma massa. Você não é tratado como uma massa. O Senhor te conhece no particular. O Senhor conhece as suas necessidades, o Senhor conhece as suas realidades, e você não é qualquer um depois que você entregou a sua vida a Cristo. Aqui ele fala que ele colherá um a um. Naquele dia tocará uma grande trombeta, e os que andavam naquele dia, e se tocará uma grande trombeta, e os que andavam perdidos pela terra da Síria, e os que andavam desterrados para a terra do Egito, tornarão a vir e adorarão o Senhor no santo monte de Jerusalém. Todos nós fomos reconciliados, todos nós que alcançamos paz com Deus, todos nós que fomos de alguma maneira alcançados pela graça de Cristo, seremos agora por Ele reconciliados com o Pai, mas agora teremos esse benefício de adorar ao Senhor, sentar à mesa com o nosso Deus, poder adorá-lo face a face, poder contemplar o nosso Senhor. Por isso, quando nós olhamos o texto de Apocalipse, muitas vezes você desespera, talvez você que não tenha compreensão daquele texto, ao ver aquelas figuras ali dos selos, dos cavalos, ao ver as figuras ali do cálice, ao ver as figuras ali
situações que acontecerão de fome, de calamidade, talvez você se desespera. Mas eu quero convidar você a ler o texto agora com o seguinte olhar. Toda vez que você ler aquelas situações que ali acontecerão, leia o capítulo 5, do verso 1 ao 3, e o capítulo 6, do verso 1 ao 3. Ali há um Senhor. Esse Senhor está assentado no trono. Esse Senhor governa a terra. E ainda que todas aquelas situações recaiam sobre o povo e também atinjam o povo de Deus, aquele Senhor ainda está assentado no trono e ninguém tirará ele de lá. É o nosso Deus, é o nosso Salvador, é o nosso Redentor. E há também no capítulo 6, um cordeiro, leão da tribo de Judá. Ele tem na mão um rolo que ele é o único que pode desatar aqueles selos. E ele é o timoneiro da nossa história. Ele é o único que pode controlar a nossa vida. Isso pode nos dar descanso, isso pode nos dar segurança, isso pode nos dar confiança no Senhor, de que ainda que todas as situações, angústias, aflições venham bater à nossa porta, ainda que todas as situações elas venham trazer dores ainda nesse mundo, doenças, enfermidades, calamidades. Nós vimos há pouco a situação do Covid, tanto sofrimento. Nós temos um Senhor cuidando de nós. Nós temos um Senhor que nesse período, apesar disso ter alcançado tantos cristãos, nos ensinou a depender mais do Senhor, nos ensinou a ter mais tempo de qualidade de oração, nos ensinou a ter mais confiança de que o Senhor Ele supriria as nossas necessidades financeiras, nos ensinou que o nosso trabalho, se nós eventualmente perdêssemos, o Senhor mesmo é quem nos alimentaria, é quem nos vestiria, porque Ele faz isso com os lírios do campo. Por isso nós podemos descansar nas mãos desse Senhor. Esse texto fala sobre essas três grandiosidades. Ele é o ápice desse período que eu falei, sobre o Apocalipse de Israel, o Apocalipse de Isaías. Ele fala sobre o exercício do juízo do povo mau, o exercício do juízo daqueles que se rebelam contra o Senhor. Aqui o Senhor já deu chance para que eles se arrependam. Aqui o Senhor já deu chance para que os inimigos se rendam ao Senhor. Aqui o Senhor já exerceu o seu juízo sobre todas as nações ao redor, demonstrando que Ele é Deus, demonstrando que Ele é poderoso, demonstrando que Ele é o Senhor, chamando o povo ao arrependimento. E essas calamidades todas, elas têm essa característica de chamar o povo ao arrependimento, de chamar o povo ao exercício, ou chamar o povo para que eles venham e reconheçam a graça do Senhor, reconheçam que há um único Deus. Mas esse povo, obstinado pelo pecado, não se rendeu ao Senhor. Ao seu povo, ele também chama ao arrependimento. Ele chama também a trabalhar no coração do seu povo, para que seu povo seja cheio do Espírito Santo, seja lavado, remido, seja purificado, seja santificado. E hoje a mensagem que nós precisamos ter no nosso coração é: como que eu posso me santificar mais? Como que eu posso deixar que o Espírito Santo trabalhe no meu caráter e na minha vida mais? Como que eu posso deixar que o Senhor exerça a sua santificação em mim, na minha casa, na minha família? O que eu posso fazer para servir o próximo mais? O que eu posso fazer para que minha vida reflita de fato quem é Cristo mais? Nós precisamos fazer essa autoanálise dia após dia. Nós precisamos pedir ao Espírito Santo que faça isso conosco. Nosso coração, ele tendencia a fazer as coisas desse mundo, mas somente mediante as práticas espirituais, oração, jejum, a comunhão, a leitura bíblica, é que o Senhor pode trabalhar no nosso coração.
E por fim, o Senhor, Ele reunirá todo o seu povo, um a um, na sua grande e poderosa vinda. Isso nos dá descanso, que ainda que a gente passe por uma grande tribulação, ainda que a gente passe por perseguições, ainda que a gente passe por aflições, angústias, agruras, ainda que a gente passe por doenças, ainda que a gente passe por restrições financeiras, o Senhor virá nos buscar, porque Ele mesmo prometeu: eu vou fazer morada e eu voltarei. Essa mensagem é breve, essa mensagem é simples, mas essa mensagem, ela é oportuna, porque ela traz alívio ao nosso coração, ela traz descanso nesse tempo de dor. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos conforte e que o Senhor nos console. Que Jesus te abençoe, no nome de Jesus.